Poetas brasileiros. Demonstre.com. Olá pessoal, estamos aqui com mais uma entrevista com o poeta, o Pedro Cabral. O Pedro que está com os poemas aqui no Demonstre, então vai ter vídeo dele sempre, acompanhe. Pessoal, vamos se inscrever, vamos comentar nos poemas dos poetas, vamos interagir, que isso é muito importante. O Pedro, ele trouxe várias discussões quando a gente fez o brainstorming e basicamente eu queria começar até quebrando um pouquinho sobre a sua formação acadêmica. Você entra no curso de História e de repente se vê num ímpeto de mudar de curso e ir para Psicologia. O que isso tem a ver com a sua poesia? Como é que foi esse caminho? Isso. História foi a minha primeira escolha de curso. Pelo menos o primeiro curso que eu entrei. E eu ainda fiquei durante muito tempo. Fiquei 1 ano. 2 semestres são muita coisa. 1 ano é muita coisa. E enquanto eu fazia História, eu percebi, eu sabia, até pelo próprio curso que eu estava fazendo, que eu queria trabalhar com pessoas, que eu queria trabalhar com esse diálogo, que eu queria trabalhar com esse contato mais próximo com o meu público. Mas eu percebi que aquela forma que eu estava realizando, aquela forma, aquele caminho que eu estava trilhando, não era o caminho que de fato eu achava, a forma que de fato eu achava que deveria realizar. Eu sempre tive essa necessidade de... Não é nem necessidade, é esse desejo, essa vontade de trabalhar com críticas, com reflexões que deveriam partir de mim e chegar a um público. E eu percebi que no curso de Psicologia era uma melhor forma de fazer isso, era uma forma mais apropriada de me reelaborar, de me reler, de me criticar, para a partir desse momento de conturbações mesmo, eu poder trazer alguma coisa para outra pessoa e também poder proporcionar, ajudar, orientar, mediar esse processo de reelaboração de outra pessoa, partindo de mim mesmo. Porque o curso de Psicologia, a leitura de Psicologia, muito mais do que a leitura do outro, é uma leitura de si. Então... Eu vejo muito essa busca nos poetas que visitaram, nas diferentes obras que eu li, que é você entregar um diálogo constante do eu lírico com o seu leitor e tentar mexer com ele de alguma forma. Voltando agora para a escola, isso era uma curiosidade que eu tinha, eu queria entender assim, você é um rapper que ainda não está no circuito, que não mostra os raps tanto, mas o rap teve muito a ver com a ideia de você hoje estar escrevendo e estar pensando em canais para publicar os seus poemas. Isso. Eu diria que tudo que aconteceu comigo durante a minha vida, tudo que me formou, me leva a estar aqui. Isso até chega a ser lógico. Tudo que eu fiz me trouxe aqui. E com isso, o rap foi uma das atividades que me surgiram, que me fez ser exatamente da forma que eu sou hoje. Porque ele norteou a minha leitura, ele norteou a minha escuta, ele norteou a minha forma de agir, a minha forma de interagir. O rap surgiu na minha vida quando eu estava assistindo televisão, mudando de canal e cheguei na TNT. Era a apresentação do Grammy, no ano de 2010. A partir daquela música que me chamou muita atenção, eu comecei a escutar rap com muita frequência. E a partir de 2010, mais ou menos, eu também comecei a escrever. E foi no colégio, naquela época de ensino médio, professor dando aula, você não estava gostando do que estava escutando, e eu comecei a escrever. E aquilo estava muito mais próximo do rap do que da poesia, porque eu estava aproximando o que eu escrevia daquilo que eu escutava de fato. Era aquilo que estava me lapidando, que estava mostrando como eu deveria escrever. Então partiu de uma influência musical e daí você partiu, tua escrita foi sugerida aí, foi se formando por aí. Exato. É por isso que eu costumo dizer que eu não tenho tanto uma leitura poética. Eu tenho mais uma leitura musical. Mas que não deixa de ser a mesma coisa. Acho que isso embasa muito no teu estilo de escrita, que é uma escrita mais social, mais dialogada, poesias, não digo mais longas, mas com linhas maiores.
E você fazia batida e isso teve a ver com a sua formação leitora? Eu não fazia batida, no caso. Quando a gente estava no colégio, às vezes a gente juntava 3 pessoas e um cara fazia o beatbox e os outros 2 caras rimavam naquela batalha. E uma característica do rap muito interessante é a interdisciplinaridade. O rap ele dialoga com vários outros estilos musicais e literários. Então, a partir disso, dessa interdisciplinaridade, eu não só cheguei em outros estilos musicais, como também cheguei em outros estilos literários. Recomendações de leituras, projetos sociais, e a partir daí eu percebi que a minha leitura foi se modificando, foi se tornando uma coisa mais própria, mais refinada, mais reflexiva e dialogal com o leitor. Eu não estava mais só falando da minha rotina, da minha vida. Estava trabalhando, a partir daquele momento eu estava trabalhando com metáforas, estava trabalhando com analogias que pudessem proporcionar alguma identificação com quem estava lendo. Processo de escrita, a própria noção do que é a música de rap, fora as relações. Hoje em dia, então, você faz mais poemas, seria isso. Embora se dialogue. E você compartilha muitos poemas no seu perfil pessoal, né? No Facebook. Existe uma motivação a criar canais formais ou publicar um livro? Em que momento o Pedro, poeta, que compartilha os poemas dele no Facebook pessoal dele, está? Certo. Acho que com todo mundo, quando nós começamos a escrever, nós não necessariamente sabemos o que queremos com aquilo no final. Nós não sabemos qual vai ser o final daquela trajetória, daquela caminhada. Então, quando eu comecei a escrever, eu não estava pensando em publicações, eu não pensava em livros, eu não pensava em concursos, entende? Não pensava em receber prêmios, não pensava em expandir tanto aquilo que eu estava fazendo. Então, eu só escrevia e publicava. Só que com o tempo fui conhecendo pessoas, fui conhecendo trabalhos, fui conhecendo mecanismos de atuação e eu vi que não mais fazia tanto sentido eu só escrever e publicar no Facebook. Justo. E eu também recebi certa cobrança das pessoas que me liam. E aí, Pedro, você não vai lançar um livro? E aí, Pedro, você não vai lançar um zine? Você vai só fazer isso mesmo, escrever? Pô. E em relação às músicas também... Que não é só, né? Que não é só. Você vai escrever e publicar. Em relação às músicas também, você não vai gravar, não vai procurar... esqueci qual é o nome quando você vai provar que aquela música é sua. Sim, registrar. Você não vai registrar as suas músicas, é isso mesmo. E aí eu comecei a repensar sobre a forma que eu estava realizando aquilo. E eu vi que agora fazia sentido criar um Instagram, por exemplo. Vi que não tinha pensado em blog, mas vi que também fazia sentido criar um blog justamente porque ele comporta um texto maior, diferente do Instagram. E eu acho que eu ainda estou nesse processo de lapidação midiática. Sim, justo. E descobrir os canais, testar os canais. Sim. Isso é muito importante. Eu vejo que as pessoas que assistem, muitas são poetas e estão nesse momento. Claro, hoje você já está em circuitos de poesia, já abre eventos, já participa disso. Mas tem muita gente que tem seu poema e ele quer que esse poema seja lido, mas ou por vergonha ou por medo. Ou ele já publica no Face, mas quer criar a identidade do poeta. E é importante que isso aconteça até com um amadurecimento e distanciamento. Essa poesia é de fulano, mas aqui é que se concentra as poesias dele. É nesse canal que a gente conversa sobre isso. Sim. Até para evitar determinadas interferências. Com isso a gente tem um debate bacana sobre arte, né? Porque essa ideia de compartilhar arte é muito delicada. Eu quero compartilhar um poema, mas quando eu compartilho eu espero que as pessoas reajam. E a relação cotidiana contemporânea que a gente tem com arte, quando eu falo arte, eu falo a arte, eu falo a comunidade, eu falo os espaços que a gente frequenta. Sim. Bem dura, né? Assim, a gente absorve e vai embora. Porque, como é que você vê isso? Eu não acho que você ter alguma capacidade,
você ter alguma habilidade deva ser utilizada somente ao seu favor. É uma condição de passador. Quando você tem aquele conhecimento, quando você tem aquela habilidade, é interessante você se perceber na condição de passador e repassar aquilo para um determinado público. E o que eu observo que acaba acontecendo é mais uma tentativa de se apropriar de uma cultura, sugar aquilo que a cultura tem a lhe oferecer. E você utiliza aquilo a seu favor e você acaba não devolvendo isso de certa forma. Você não comparece a eventos, você não conversa com quem trabalha, você não conversa com quem escreve, você não dá uma moral, você não dá um apoio, mas você se apropria daquilo em favor próprio. E eu acho que não é cabível a gente se apropriar de algo e não devolver. Não retribuir de outra maneira. Retribuir. O que o Pedro está colocando é muito essa questão da gente absorver a arte, porque a arte está aí sendo oferecida, mas não cuidar da arte. Olha o que rolou com o museu. Não visitar os locais ou achar a periferia bonita, tirar foto na periferia, mas depois deixar que o povo se foda. E daí a gente pode ir para prospectos menores, como o próprio poeta que paga o próprio livro, compartilha o próprio livro. Sim. A pessoa ouve a poesia dele, posta no Face, mas não compra o livro, não indica o livro, não bota o nome do poeta. Sim. Há pouco, um dos poetas que veio pegou uma página do Instagram, do Facebook, cheia dos versos dele, sem o nome dele, simplesmente os versos. É a poesia dele que tá rodando no mundo, meu. Calma aí. O que as pessoas vão encontrar na sua poesia? Então, eu espero que vocês encontrem muito de vocês. Eu espero que vocês encontrem experiências relatadas, analogias realizadas, metáforas utilizadas que dizem respeito a vocês. Porque de fato dizem. Nós somos tão parecidos, afinal, entende? O diálogo prova isso. Somos tão parecidos que eu crio uma conexão de palavras que você absorve e responde. E nós continuamos nesse diálogo por muito tempo. Não, isso é justamente por sermos tão parecidos, por passarmos pelas mesmas coisas, por frequentarmos os mesmos ambientes, entende? Então, nas minhas poesias, vocês vão encontrar vocês de outra forma, com outra escrita, com outras experiências, mas mais ainda vocês. Vocês vão encontrar reflexão, vocês vão encontrar desmembramento de pensamento, de ideia, e sempre no final uma remontagem. Porque eu acho interessante a ideia de você desmembrar e deixar desmembrado, deixar o leitor, não tem uma conclusão. Sabe aquela ideia de fechar a caixinha? Que quando estamos lendo alguma coisa, temos a necessidade que ao final do texto a gente conclua alguma coisa. Eu acho interessante também a gente deixar a ideia aberta. Mas ao final de cada poema, eu tento trabalhar uma ideia de reconstrução. Então vocês vão ser desmembrados, como eu fui enquanto escrevia, e no final vai ter alguma ideia de união, de surgimento de algo. É uma soma, né? Que é sua e do poeta, do leitor. Sim, não deixa de ser um trabalho em equipe, de fato. Pois olha, Pedro, muito obrigado por ter vindo. Eu espero que você goste do projeto. Vejam os poemas do Pedro aqui no canal, compartilhem muito e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado, Felipe. Tchau, tchau.